pessoal, vamos continuar com o nosso trabalho então, né? Porque o campo é vasto e a terra é muito boa. Então vamos falar aqui em Mateus 18, versículo 23, a parábola do credor incompassivo, né? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que quis fazer conta com os teus servos, né? E começando a fazer conta, lhe apresentou um que lhe devia 10.000 dinheiro, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os teus filhos e tudo quanto ele tinha fosse preso, até que ele pagasse toda aquela dívida, né? Então aquele servo, ele se implorou àquele rei, pediu àquele rei perdão, desculpa por aquela dívida, porque ele não tinha condição de pagar aquela dívida. Aquele rei, movido de íntima compaixão, perdoou aquele servo, né? E saindo aquele servo, né, diante do rei, encontrou um que lhe devia 100 dinheiro, né? Então aquele rei que quis fazer conta com os teus servos é Jesus. Porque quando nós éramos outrora no passado, nós pecamos contra o Senhor. E nós não tínhamos com que pagar aquela dívida, porque o nosso pecado era muito alto. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, né? E continuando o assunto, né? Saindo aquele conservo em diante daquele rei, porque ele implorou o rei perdão, né? Aquele rei perdoou aquele servo. E aquele servo saiu e diante do rei encontrou com o conservo, né? Encontrou com o miminho, né? E pegou aquele miminho e falou: não, você me paga tudo que você me deve, porque se você não me pagar, e não quis saber. Pegou aquele miminho e jogou para lá, para escanteio, né? E nós devemos perdoar o nosso irmão, o nosso próximo, que é o miminho, né? E aí diz aqui no versículo 28, e saindo porém aquele servo, encontrando um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos pés, rogava-lhe, dizendo: sê-me bondoso para comigo, tem piedade de mim, que é assim que ele sempre diz, né? E eu tudo tu pagarei depois, né? Mas ele não quis saber, né? Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que ele pagasse toda aquela dívida. Acontece, né? Que a pessoa, quando fica na fornicação, na prostituição, esquece que deve ao Senhor o miminho, né? E ele vai e deixa aquela criança aprisionada, né? É verdade? E vendo, pois, os seus conservos que acontecia, quem são os conservos? Está lá em Hebreus 1, versículo 14, são os anjos do Senhor, né? São aqueles que ceifam as nossas terras, aquele que nos dá a vida, né? Indignado com aquilo, foi e contou para o Senhor, falou: aquele servo que o Senhor perdoou ele, agora ele não quis perdoar o miminho. E aquele rei chamou aquele servo e falou com ele, falou aqui, ó, então o Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste, não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro como eu tive misericórdia de ti, né? E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse toda aquela dívida, não é verdade? Então, quem é o nosso próximo, né? O nosso vizinho? O vizinho é vizinho. O nosso irmão, o nosso irmão de sangue, o nosso irmão é o nosso irmão. A nossa mãe é a nossa mãe. O nosso próximo, né, é o miminho. Ele que é o nosso próximo. Tá entendendo? Na abertura do inconsciente de uma criança é um miminho. Toda criança é miminho, como já disse anteriormente, né? E quando a pessoa comete um ato sexual, aquela criança é lançada fora, e aquele eu passa, ao invés de ser um eu do miminho, um eu do Senhor Jesus Cristo, um eu pai, né? No caso das mulheres, a eu mãe, passa a ser um eu selvagem, passa a ser um desalmado, né?
E não é verdade? Ele que é o nosso próximo. É perdoando que isso é perdoado. A Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não praticarem a misericórdia como em mim, né? Pelos filhos da vida, pela família do Senhor. E a misericórdia, ela triunfa do juízo. Então é impossível que Deus tenha misericórdia de você se você não tiver misericórdia da família dele. Nós somos devedor ao Senhor, né? A vida que está em nós pertence ao Senhor. O corpo sem o espírito está aqui na Bíblia, está morto. A nossa estruturação técnica, ela é bíblica, né? Porque lá no livro de Isaías 10 está escrito: ai dos escritores perversos que escreveram maldade e perversidade para oprimir o órfão, né? E oprimir a viúva, né? Então todo esse aparato psicológico que hoje em dia o ensino universal da tese, né? A Freud principalmente, que é um dos principais criadores da psicanálise, a predadores da psicanálise do Senhor, né? Era o que? Era o darwinista, né? E para o darwinista o homem é uma evolução do macaco, do animal. Como disse anteriormente, é certo que com o tempo tudo vai se aprimorando, né? Mas o homem não, o homem ele regrediu. Que o homem no passado, Noé viveu 1000 anos. E hoje o homem vive 100 anos, 110 anos, né? Então, assim você poderá entender a Bíblia, né? O reino dos céus é semelhante a um homem comerciante que, passando por uma terra, encontrou uma pérola de um grande valor. E pela alegria daquela pérola, ele vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo. Vender tudo que tem não é vender as suas propriedades e dar para o pobre tomar cachaça debaixo da ponte, nem para o pastor evangélico que anda sofismando as pessoas. Vender tudo que tem e dar aos pobres é negar a si mesmo. Aquele que quiser vir até a mim, diz o Senhor. Pronome ubíquo de eu e a minha família, o meu conceito. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz, faça o teu esforço e venha. Porque até hoje se fez violência ao reino dos céus. E com esforço a gente que entra nele. A gente não pode entrar lá sem nos esforçar, não, né? A gente tem que se esforçar, tem que lutar para entrar, né? Porque essa carne animal é uma carne do pecado, ela pende para o desejo, ela só pende para o desejo. E quando você está excitado, sentindo um desejo sexual forte, é porque tem uma prostituição do teu lado querendo devorar o menino. É uma cobra do bote. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo São João disse: raça de víboras, quem vos escapou, ensinou a vos escapar da condenação do inferno, né? Entendeu? Então o nosso transcendencialismo, o sincronismo que transcende no ser e no homem, o Senhor considera-o como raça, né? Então vamos entender essas coisas e mudar a nossa raça, né? Para que possamos retornar de onde viemos anteriormente, até Jerusalém Celestial. Fique ligado. Disso falaremos daqui a pouco. Tchau, tchau.